A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe muito neste dia, aleluia. Quero aqui meditar num texto bíblico, um hino à sabedoria de Deus. Lindo este versículo aqui, está em Romanos 11, capítulo 11, verso 33, e disse assim: ó profundidade das riquezas, tanto do saber como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia! Isso aqui põe uma equidistância entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus, mas uma distância absurda. Isso aqui é o pensamento vastíssimo da misericórdia divina em relação à redenção do homem. Paulo havia mostrado aqui o reino de Deus e mostrado até que no reino do pecado e desta ruína toda, o intuito de Deus é produzir benefícios na nossa vida. Embora muitas vezes nós olhamos com outros olhos, não consigamos entender, mas a misericórdia de Deus, ela é vasta, ela é tremenda. Paulo teve esta percepção aqui, e ele, quando ele tem essa percepção, ele escreve desta forma. Ele teve uma percepção grandiosa aqui, que é uma percepção para a esperança do mundo inteiro. Uma versão do estado da desgraça do homem ao raiar de um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova esperança para o homem. E isso está na sabedoria de Deus, no grande amor de Deus. E Paulo fica admiradíssimo ante a sabedoria divina, ante a graça divina, ante ao poder de Deus. E ele moldou as suas palavras a fim de expressar aquilo que ele estava sentindo, e até posso dizer visualizar, porque este homem teve assim as visões magníficas, fantásticas de Deus. E ele consegue ter um pouco da percepção daquilo que Deus estava lhe colocando no coração. Ó profundidade! Isso aqui ela indica riquezas do Senhor, incomparáveis riquezas do Senhor. E uma riqueza imensurável, onde nós não conseguimos ter o conhecimento disso, do que é isto, de tão vasto que é esta sabedoria de Deus. E tudo isso alicerçado em cima da grande e sublime misericórdia do nosso Deus. E aqui Paulo quer então transmitir a ideia de algo sem medida, de algo que tem uma profundidade imensurável, que tem uma altura inatingível, que tem um tamanho que não se pode medir. Mente humana não consegue calcular esta profundidade desta graça e deste amor que Deus tem pelo povo dele. E não só por nós, mas por toda a humanidade. Essa profundidade, ela é vasta, podemos aqui colocar em três coisas: em sua riqueza, essa profundidade na riqueza de Deus, a profundidade na sabedoria de Deus e uma profundidade imensurável no conhecimento de Deus. E essa riqueza tem tudo a ver com a mente de Deus e as misericórdias de Deus. E tudo isso em relação à salvação do homem e à redenção do homem. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus só punitivo. Eu não vejo desta forma. Eu vejo um Deus de muita misericórdia, um Deus de muita graça, um Deus de muito amor. Essas riquezas indicaria tudo quanto Deus possui na sua própria infinita beleza e graça, tudo que ele possui, tudo que ele é.
E ele transmite isso tudo aos homens, com um único intuito: o benefício desses mesmos homens. Nós somos lembrados por Deus, isso me deixa espantado como Deus lembra do homem. O quanto este homem que ele criou é importante para ele. Deus não depende de ti para nada, Deus não depende de mim para nada, mas como o amor de Deus é grande sobre as nossas vidas. Como o seu amor é vasto. Nós somos transformados quando nós mergulhamos neste amor deste Deus. E isso tem para nós o maior tesouro que nós podemos imaginar. Esta riqueza de Deus dentro de nós. Essa riqueza são aquilo que Deus transmite espiritualmente para a nossa vida através do seu Espírito Santo. Não se trata aqui de coisas e nem de possessões que Deus vai dar, que Deus... Não se trata disso. Se trata de coisas espirituais. Se trata de conquistas espirituais. Se trata de relacionamento espiritual. E se trata daquilo que um dia nós veremos quando nós chegarmos lá em cima. Insondáveis recursos de Deus, essa sabedoria. E essa sabedoria de Deus é recurso divino para julgamento do homem, em quem ele utiliza todos os fatos e todos os conhecimentos de Deus, ele aplica sobre a nossa vida, de uma maneira ordeira e benéfica para nós mesmos. A aplicação desta sabedoria é simplesmente em relação à redenção do homem, a salvação deste pecador. Essa sabedoria é exercícios, decretos determinados por Deus. E esses decretos, esses exercícios, esses decretos de Deus produzem resultados benéficos a cada oportunidade que nós temos de nos relacionarmos com este Deus. A cada momento que tu entra dentro das Sagradas Escrituras, tu descobre a sabedoria de Deus. E nós somos atraídos para isto quando nós estamos em Cristo Jesus. E isso às vezes Deus revela a homens que se colocam diante dele e a homens que buscam a sua face. A homens piedosos, a homens que caminham com este Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. O conhecimento de Deus. Esta aqui dá uma ideia de compreensão perfeita de Deus sobre todos e sobre todas as decisões e ações de Deus. E essas ações derivam da sabedoria de Deus em relação à nossa vida novamente. O que eu estou te falando aqui é segurança em Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele fica maravilhado, ele fica com essa sabedoria, com esse conhecimento de Deus. Aí ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos. Quão insondável, não pode ser sondado, não pode ser imaginado, não pode ser medido, não pode, sem comentário, não tem, é insondável, não tem como nós sabermos o que é isso. Não tem como nós sabermos o que é isso. Às vezes as pessoas acham que este insondável juízo é porque Deus é bom, mas também Deus é juízo, e Deus pune o homem. Escuta o que eu vou te dizer. Nos dias de hoje eu acompanho quantas pessoas trazem profecias de tudo que é lado. E profecias que muitas delas não têm nada a ver com os acontecimentos. Muitas pessoas trazem palavras proféticas sobre a igreja, que Deus vai punir, que Ele vai castigar. Deus não age desta forma, meus irmãos. Deus não age desta forma. A absoluta graça de Deus está sobre todos os homens. O nosso juízo não é aqui nessa terra.
Nosso juízo vai ser quando nós formos julgados perante Ele. E jamais Deus vai te trazer para a presença dEle te punindo. Pelo contrário, Deus te atrai pelo seu imensurável amor, pelas insondáveis manifestações de Deus. Deus, ele tem um amor tremendo. E outra coisa, este amor de Deus, ele é insondável, mas tão insondável que diante de um mundo tão pecador e tão decaído, se este amor de Deus, presta atenção nisso aqui, se este amor de Deus pudesse ser medido, então ele seria raso e já não teria resultado nos dias de hoje. Do jeito que está a situação nos dias de hoje. Mas não, por esta maneira do apóstolo escrever aqui, este grande amor e esta grande graça, essa misericórdia, ela é insondáveis, são os juízos de Deus. Aquilo que não tem a capacidade mental para o homem saber o que é que está nos aguardando, o que nos está esperando lá em cima. É insondável isso tudo. E tudo isso está atrelado à misericórdia, à graça da redenção para com este homem. Os homens não possuem capacidade intelectual para julgar os juízos de Deus. Presta atenção nisso. Os homens não possuem nem estão dotados dessa capacidade intelectual ou até mesmo intuitiva de julgar aquilo que Deus está falando na sua palavra ou mesmo nos dias de hoje. Às vezes eu fico de boca aberta quando as pessoas dizem que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Eu chego, pô, essa pessoa deve ser assim muito íntima de Deus, para Deus até dizer que vai destruir uma nação. Os dias de hoje Deus não age assim porque a sua misericórdia está sobre toda esta terra. Nós já sabemos como é que vai ser os últimos dias. Nós sabemos, mas enquanto esses dias não chegam, nós temos aqui a misericórdia de Deus. A infalível graça do Senhor. E aí ele encerra este versículo dizendo assim, ó: quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, de novo, não dá para se medir as veredas que nós andamos, os métodos que Deus usa. Nada pode ser acompanhado pelo homem, nada. A mente humana perde-se em pensamentos, perde-se em sofisma, em dogmas para tentar achar uma explicação, mas não consegue, porque as ações de Deus são inescrutáveis. A mente humana não é capaz de acompanhar e descrever os caminhos de Deus. Não é. A Bíblia diz isso, a Bíblia afirma isso. A mente humana não é capaz de acompanhar e descrever os caminhos de Deus. Algumas veredas de Deus, alguns caminhos, Ele deixou clara para nós. Mas outras estão acima do nosso entendimento e acima do nosso conhecimento. E aí quando nós chegamos no final, no ápice disso aqui, nós temos uma coisa. A nossa mente, ela chega a imaginar, e cada vez que eu penso nisso, a Nova Jerusalém. Imagina uma cidade celestial como ela é. E aqui nós podemos elevar o nosso pensamento a tudo. Nós não vamos conseguir imaginar como é isso. Mas uma coisa eu sei. O nosso pensamento pode flutuar agora. O nosso coração pode descansar agora. Porque há um descanso final. E esse descanso final nos traz uma visão da glória de Deus. Repousamos. Repousamos em silêncio, com a nossa alma alegre, o nosso coração farto da alegria de Deus. Porque estamos seguros na mão do nosso Deus e nós um dia o veremos face a face como Ele é. Mas enquanto isso, cabe somente a nós ficar flutuando em nossos pensamentos,
como será essa visão gloriosa. Porque nós não temos como saber os juízos de Deus e nem os seus caminhos. Só sei de uma coisa, que Deus tem caminhos para a salvação deste homem. Deus tem caminhos para a tua salvação. Para a tua salvação. Não está no coração de Deus destruir um homem sem a salvação. Não está no coração dele. O que Deus quer é que esse homem venha se arrepender e venha entrar nos caminhos do Senhor. Medite nisto. Quão profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quando insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluias! Um hino à sabedoria de Deus. Medite nisto, que Deus te abençoe muito, não pouco. Fique na paz do Senhor. Desfrute da sua palavra e pense como será aquele dia na vinda do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Fique